Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o prefeito de Ribeirão das Neves, Moacir Martins da Costa Júnior, o Juninho Martins, do PSC. Ribeirão das Neves, como dezenas e dezenas de outras cidades em Minas Gerais, passa por uma grave crise financeira devido aos atrasos no repasse pelo governo de Minas. Pois é, e a gente vai conversar com ele agora. Prefeito, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Carolina, bom dia, equipe da Rádio Super, bom dia aí, Ribeirão das Neves. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, prestando esclarecimento ao cidadão. Prazer é nosso de recebê-lo. Prefeito, a gente vai falar, obviamente, também de outras questões que envolvem a cidade, mas o foco da nossa entrevista é justamente as dificuldades financeiras pelas quais passam os municípios e especificamente Ribeirão das Neves. Hoje, o governo do estado deve quanto ao seu município? Rodrigo, hoje chega na casa dos 70 milhões. E é importante salientar, quando se fala do município de Ribeirão das Neves, que é o terceiro da grande BH em população, o sétimo em Minas, e é a pior renda per capita do estado de Minas Gerais. E no ranking nacional, nós estamos lá no 4º lugar no G100. Então, para Neves, que depende muito de recursos federais, recursos do estado, isso traz para nós um grande transtorno. Prefeito, e com essa nova gestão do governador Romeu Zema, vocês já notaram alguma diferença na questão do diálogo, na tentativa de regularizar os repasses? O que o senhor diz desses 15 primeiros dias de governo Zema em Minas Gerais? Nós tivemos com o governo Zema no final de dezembro, né, com essa expectativa de pelo menos os repasses virem em dia, e já se vê de fato uma boa vontade desse governo de estar, dialogando com nossos prefeitos, com o cidadão, e esse mês de fato já começou a melhorar a caída dos repasses. Então a gente renova na gente as expectativas de dias melhores, tanto no governo estadual quanto a nível de governo federal. E prefeito, diante dessas dificuldades, a gente está falando de 70 milhões de reais para uma cidade que tem dificuldades históricas do ponto de vista de infraestrutura, enfim, uma sorte de dificuldades que o senhor tem lá. O que isso representa para o município? Que tipo de serviço público está ficando prejudicado para a população de Neves sem esses 70 milhões de reais? Rodrigo, para a gente falar em números, Ribeirão das Neves, nós temos lá um orçamento anual pífio, que não chega a 400 milhões, e quando eu falo de 70 milhões de dívida do governo do estado com a Neves, isso chega a 20% da nossa receita. E a área mais prejudicada é a área da educação, porque o Fundeb estava vindo 50% a menos. Então, desde julho do ano passado, o nosso Fundeb quase caiu pela metade, e nós somos obrigados a tomar algumas medidas de contenção, reestruturação de algumas escolas. O calendário escolar esse ano nosso começa dia 18 de fevereiro, como várias cidades da Grande BH, salvo engano, Contagem, Betim, vários municípios do interior de Minas vão iniciar as aulas em março. Então, para uma cidade igual Neves, prejudicou muito saúde, educação, principalmente. Eu queria aproveitar, prefeito, e falar que até agora, esses dias, mesmo, nós falamos aqui do aumento da passagem em Ribeirão das Neves, assim como teve em Belo Horizonte, em Contagem também. Outras cidades de Minas Gerais não fizeram esse aumento ou ainda não, preferiram ainda não fazer o aumento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse aumento, por que foi feito, da necessidade dele. Foi um gasto que realmente não teve como ser evitado? Sim, Carol, ano passado eu não permiti esse aumento, né? No primeiro ano nosso de mandato, que foi em 2017, nós fizemos a encampação do projeto de ônibus na cidade, do transporte coletivo, porque ele foi assinado no dia 30 de dezembro de 2016 e nos causou estranheza. A gestão passada assinou sem a gente ser comunicado. E então, assim que eu entrei, nós encampamos, rediscutimos esse transporte coletivo com a Câmara. Ano passado não permitimos esse aumento, então já vinha defasado. E tem toda a tabela de depreciação, enfim. Então, esse ano era inevitável esse aumento, uma vez que várias cidades da Grande BH já haviam feito, e seria a segunda vez que a cidade não permitiria. De fato, tem que melhorar muito o transporte coletivo de Neves. Neves ainda é uma cidade de dormitório, mas esse mês, se não for agora em janeiro, já em fevereiro, a cidade verá uma qualidade melhor. Eu só permiti que esse aumento fosse para o bolso do contribuinte após uma melhora significativa na qualidade dos ônibus da cidade. Então, a partir de agora, de janeiro, as pessoas já estão vendo a reforma dos pontos de ônibus, a qualidade dos veículos, a melhora na questão dos horários. Então, vai ser feita toda uma melhoria
que não justifica o aumento. O ideal é a gente tá vendo agora o preço do combustível cair, a gente imagina que no futuro possa até haver aí uma redefinição, mas no momento não tinha como não acontecer. Mas vai ter uma melhora nos ônibus para o usuário? Ele vai ver isso a partir de quando? Sim, a partir de, se não for janeiro, fevereiro. Não só nos ônibus, mas em toda a questão do transporte coletivo. Baias de ônibus que não tinha, a questão do City, enfim, vários serviços que vão estar inovando a qualidade do transporte de Ribeirão das Neves, coletivo. Esse aumento vai ser suficiente para isso tudo? O aumento não é para isso. Nós permitimos o aumento uma vez que houvesse melhoria no transporte. O aumento é devido à defasagem da passagem, que já vinha 2 anos na cidade, que eu não permiti que houvesse esse aumento. E prefeito, a prefeitura, ela pensa em alguma maneira de divulgar para o cidadão, por exemplo, uma planilha de custos das empresas para mostrar que, de repente, esse valor da passagem que está sendo cobrado lá é um valor justo? Sim, inclusive a empresa veio com uma negociação de em torno de 25%, nós não deixamos, discutimos, e o que foi feito em Enéas hoje é parecido com o de Belo Horizonte, várias cidades da Grande BH, que é em torno de 11%. Uhum. Prefeito, eu queria continuar falando a respeito da crise financeira e das dificuldades pelas quais passa o Estado. Na semana passada a gente divulgou aqui na Rádio Super e também no jornal O Tempo, que o senhor acabou virando alvo da Justiça, segundo a Justiça, por um ato de improbidade administrativa, que o senhor tinha decretado calamidade financeira na cidade de Neves, depois revogou a decisão, contratou servidores em cargos de comissão e depois decretou calamidade financeira novamente. E justamente por isso o Ministério Público foi para a cola do senhor. Queria que o senhor desse o seu lado, a sua versão a respeito disso. Por que houve essa até contratação diante dessa situação? Muito boa, né? A pergunta, a gente já estava com essa entrevista agendada desde semana passada. Sim. E coincidentemente na sexta-feira teve esse fato e é um motivo bom para esclarecer, não sei se vocês estão sabendo, no domingo lá tem uma oposição covarde, eu digo que são bandidos travestidos de políticos. Tem alguns candidatos que perderam as eleições lá em 2016 pra gente, perderam ano passado e continuam disputando. Não sei se chegaram ao conhecimento de vocês, no domingo eles fizeram notícia fake lá, clonaram a capa do Jornal Super e mudando o foco, mexendo, enfim, toda a matéria que vocês fizeram de forma responsável no Jornal Super de domingo, uma oposição lá fez de uma montagem, uma notícia fake, enfim. Então, motivo bom para esclarecer. O Ministério Público está no papel dele de investigar. Agora, o que nos estranha, Rodrigo, o decreto municipal, ele é discricionário do prefeito. Não entra na minha cabeça como que o Ministério pode questionar um decreto. Decreto é decreto. Bolsonaro fez um decreto de aí, 1/12, né? Então, o decreto municipal, quem o delega é o prefeito, um presidente lá a nível de país, enfim. E nesse decreto que nós fizemos a princípio da calamidade financeira, como várias cidades em Minas fizeram, só me engano, Betim também o fez, a Contagem, nós tivemos que reeditar esse decreto. Então, no dia seguinte, eu revoguei esse decreto pra gente reeditar. Ficou aí em torno de 20 dias, ele mexendo na redação para ele ficar mais completo. E nesse intervalo, nós vimos a necessidade de contratar algumas pessoas para serviços essenciais, como saúde, educação. Eu não poderia deixar de assistir a atenção básica no município. Não foram cargos políticos, por exemplo? Não foram cargos de natureza mais técnica. Não tem nenhum lá assessor do prefeito, gerente. A cidade, Rodrigo, nós estamos numa cidade de 400 mil habitantes, nós temos lá a prefeitura, que é uma empresa pública, que é a maior empregadora, nós temos lá mais de 6 mil funcionários, eles estão falando número de 90, eu não sei se de fato é isso, é o mínimo. Então, o que me estranha é se questionar um decreto municipal onde a autoria dele é do prefeito. Enfim, mas o Ministério Público está no papel dele, os nossos advogados estão respondendo em tempo, e o que se vê na cidade é uma posição mínima lá, covarde, de pessoas que não entendem o que é gestão pública e quer fazer firula em tudo. Prefeito, só para o nosso ouvinte que está chegando agora entender, né, um pouquinho melhor, foi nessa reportagem que nós fizemos, foram falados em 90 nomeações. E a própria cidade decretou a calamidade. Essas 90 contratações, ela não impactou em nada nesse valor, já que a sociedade, ela decretou calamidade. Essa contratação, isso não atrapalhou em mais nada? Você está esquecendo de falar que houve exonerações nesse período, então eu não estou enchendo a máquina. Eu cortei mais de 500 cargos assim que eu assumi a prefeitura, nós fundimos 4 secretarias. Então, quando você fala o prefeito contratou, eu não estou contratando 90 mais, eu estou substituindo, eu estou nomeando. Saiu lá uma menina que atendia o balcão do posto de saúde, eu tive que colocar outra pessoa, eu tive que nomear. Saiu um médico num hospital, eu não vou deixar pessoas morrer por causa de um médico. Saiu lá um professor que
que teve um atestado de saúde. Então, eu não estou colocando funcionários a mais, eu estou nomeando e recolocando alguns funcionários. Essas nomeações foram para a saúde? Vários passos, saúde, educação, administração, serviços básicos que não foram cargos políticos. Infelizmente, o que me estranha, Carol, não se questionaram o segundo decreto meu, que ele vem mais completo. Então, o decreto de calamidade, ele é muito amplo, ele não é só para contratação. Vocês entendem de gestão pública, um decreto de calamidade financeira, ele abrange todos os contratos da prefeitura. Mas o que você não pode deixar é a máquina parar e o cidadão que precisa do SUS, o usuário, ele fique à mercê disso. Então, foi com muita responsabilidade e a gente está lá muito tranquilo com os nossos advogados respondendo em tempo para que o nosso cidadão não seja desassistido dos equipamentos públicos do município. O senhor disse que respeita o papel do Ministério Público de investigação, mas você acha que existe uma caça às bruxas aos prefeitos? Eu já vi muito prefeito, muito gestor público reclamar que o Ministério Público muitas vezes faz uma espécie de caça às bruxas. O senhor vê dessa maneira? Rodrigo, eu sou muito assim, o mineiro tipo de ouvir os nossos antigos, né? Eu vejo muito o Vitor Peni de Nova Lima falar dessa questão, né, de Ministério Público, essas bruxas. Eu digo para mim o seguinte, eu penso a seguinte situação: um homem público que trabalha, no caso do prefeito, o executivo é muito visado pelo MP. Só não terá processo os prefeitos que não trabalharem. Vocês podem ter certeza. Eu sou muito ousado, sou visionário. Quando você fala de Ribeirão das Neves, que a cidade está parada no tempo, quem vai em Neves hoje vê a cidade transformar com obra, com asfalto, mesmo com todo o desgoverno da gestão passada a nível de estado. Eu paguei em dia todos os 24 meses, isso quando eu não paguei antecipado, paguei o 13º na cidade, que tem uma das piores renda per capita do país. Inauguramos ano passado lá 70 obras de ruas de asfalto, movimento, né, de obra do PAC, enfim. A cidade avançou muito. E para que isso aconteça, a gente tem que ser ousado. Eu tenho lá um jurídico muito bom, bons advogados que me auxiliam, vão para cima. Eu quero tudo que for possível para o município à luz da lei. Agora, o que causa muita estranheza, Rodrigo, assim que eu entrei, a cidade estava um caos total, mais de 300 milhões de dívida, 4 folhas em aberto, não tinha memória de nada em arquivo, e pela primeira vez na história da cidade, um prefeito teve coragem de fazer uma auditoria. Fez uma auditoria onde encontramos várias barbaridades das gestões passadas, entreguei na mão da Câmara dos Vereadores e do Ministério Público. Até ontem, eu não fui informado qual foi o caminho que a MP tomou para estar tomando as providências dessa auditoria das gestões passadas. Não estou aqui eu fazendo juízo de valores, caça às bruxas, mas nos causa muita estranheza uma perseguição na cola da gente, mas de forma muito tranquila. Eles estão no papel deles e nós vamos estar respondendo e continuando a trabalhar para que a vida das pessoas de Ribeirão das Neves melhore. Está na hora do governo do estado pagar a dívida que ele deve para Ribeirão das Neves. Nós temos na cidade a maior população carcerária do país está em Neves. O que Neves recebe em troca disso? Nada. Só recebe manchete todos os dias falando de buraco, de problemas com violência. Está na hora de parar e pensar o que Ribeirão das Neves merece para ter um ônus tão grande que são presídios. E é isso que eu venho fazendo, já tive com o governo Zema, pedindo que leve para a cidade estrutura. Nós temos lá muitas ruas de terra. Quando eu assumi, Carol, eram 300 quilômetros de rua de terra. Quando você fala estrada de terra na região rural, mas eu estou falando da cidade do lado de Contagem, colado em Belo Horizonte, da grande BH, onde nós temos lá ruas de terra com esgoto a céu aberto. Por isso que eu lancei o programa Asfalto Novo. Nesses 2 anos de governo a gente tem prestado conta para levar o quê? Dignidade. Quando você fala de asfalto, parece assim, tem pessoa lá que mora há 30, 40 anos na rua, pisa no barro, na poeira, esgoto a céu aberto. Então a gente entendeu que a necessidade maior é infraestrutura. Cortei na carne lá, enxugamos lá vários gastos, otimizamos cargos para que eu pudesse levar, né, mais qualidade de vida para as pessoas. Infelizmente, Rodrigo, as notícias boas não têm tanto poder na mídia quanto as notícias que são criadas. Mas estamos lá trabalhando e levando aí as coisas adiante. Prefeito, o senhor destacava agora há pouco a situação da cidade de Neves em relação ao PIB, ao PIB per capita principalmente, que é uma situação dramática na cidade. E eu já ouvi muita gente da cidade de Neves, já ouvi ex-prefeitos, já ouvi vereadores, já ouvi líderes comunitários defenderem que Neves fosse tratada de maneira diferente pelo governo do estado, muito em função dessa questão dos presídios que o senhor levantou agora há pouco. Uma cidade que tem esse ônus, né, que carrega essa marca dos presídios, que deveria receber alguma espécie de compensação por parte do governo do estado. O senhor concorda com essa afirmativa de que Neves deveria receber repasses diferenciados, inclusive para compensar a cidade de alguma maneira por causa desse passivo? E pergunto mais, nas conversas, nos contatos que o senhor teve com o governador Zema, o senhor chegou a falar a respeito disso?
não só concordo, como já estamos trabalhando com um estudo pronto, que existe um déficit nessa questão de repasse do Estado, nesse quesito presídio. A Fundação João Pinheiro está já trabalhando para a gente há uns 6 meses nesses estudos, e agora em fevereiro teremos uma agenda no Estado para pedir a revisão desses repasses. Esses presídios que estão na cidade, o Rodrigo, além de queimar a imagem da cidade, ele traz uma sensação de insegurança que é notória, ele traz um ônus, como eu te falei mais cedo, do prefeito ter que arrumar escola, arrumar saúde para as famílias dos presidiários que estão lá de todo o estado. O Neves hoje recebe presidiário de todo o estado de Minas Gerais e que sai do Brasil. Cada região, não estou aqui para fazer juízo de valor, a pessoa foi condenada, tem que pagar a pena, mas que cada região cuide do seu detento, do seu sentenciado. Então, Neves agora vai estar aí brigando por recursos em vista desse ônus aí. Não sei se vocês acompanharam ano passado, em julho de 2018, eu fui surpreendido por mais uma notícia que o governo antigo, o governo Pimentel, tinha interesse de levar para Neves um presídio de segurança máxima, onde ele iria agrupar todos os presos de facção criminosa. Isso é uma loucura, o Estado não dá conta hoje dos presídios que tem. Esse modelo de presídio de facção criminosos, eles têm que ser pelo governo federal. Então, fazendo audiência pública, abaixo do Senado, e depois das eleições eles tentaram novamente inflamar isso para o município, e nós dizemos que nós não iremos permitir. Nós temos hoje lá uma população que é contrária a esse vindo de mais presídio. A gente quer, o que você falou mais cedo aí, é uma medida compensatória que pelo menos traga um alento e compense aí esses vários anos que a cidade foi de forma covarde olhada pelo Estado. O senhor tem já uma ideia, um número, já dá para adiantar algo desse estudo que a Fundação João Pinheiro está fazendo, do que seria necessário, do que seria talvez justo para Neves em relação a uma eventual medida compensatória? Te falar de números exatos é complicado, mas o que a gente quer são os ótimos, igual cidades que exploram minério, petróleo, o que a gente quer, nenhum município quer presídio, né? Diferente de um município que explora petróleo, explora outros tipos de minerais, enfim. Então, esse número vai ser feito pela Fundação João Pinheiro, mas o que a gente vê, por exemplo, a gente recebe hoje ao ano, Rodrigo, uma bagatela aí de 1 milhão ano por ter lá mais de 10 mil sentenciados. É pífio isso, não dá para fazer nada no município, então a gente trabalha para que seja um número justo. Muito bem, a gente conversou com o prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, do PSC, falando conosco a respeito da situação do município em relação às dificuldades financeiras, à crise vivida pelo Estado. A gente vai tentar também, em breve, aí ouvir outros prefeitos da região metropolitana, mas em Ribeirão das Neves uma situação muito complicada, inclusive já com o início do ano letivo sendo jogado para frente em função dos atrasos no Fundeb. Prefeito, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Carol. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado, pra gente é importante esse momento esclarecer as notícias, né? O fake news está aí na onda e de forma covarde, mas vocês de forma muito dinâmica, de profissional e de forma imparcial, sempre estão aí levando notícia pro cidadão, né, em tempo, e agradecer pela oportunidade de esclarecer essas dúvidas e desejar aí, nós estamos no início do ano ainda, um 2019 de muita luz, de muitas bênçãos para vocês, para a cidade de Ribeirão das Neves, que eu tenho fé. Primeiro ano, 2017, foi o ano de organizar a casa. Ano passado teve muita entrega boa, como citei, obras de asfalto, inauguração de ginásio, de avenidas, e esse ano eu tenho certeza que será ainda melhor. Estamos lá à disposição, fazer um convite para vocês ir na prefeitura, tomar um cafezinho com a gente. Muito obrigado, um bom dia, uma semana boa de trabalho também. Muito obrigado, prefeito.